Vamos dar continuidade à nossa aula 3. Nossa aula 3 sobre o ato administrativo. Aula 3, o módulo do direito administrativo. Nós estamos a tratar do ato administrativo. Nós temos muito a tratar do ato administrativo. Aula 3, direito administrativo, ato administrativo. Ok. Nós vamos falar agora. Falamos sobre vários temas. Sobre isso. Vamos falar sobre vícios do ato administrativo. Questão 23. Vícios do ato administrativo. Vícios do ato administrativo. Os vícios do ato administrativo. Ok. Vícios do ato administrativo. Vícios do ato administrativo. Nós falamos que o ato ele tem alguns elementos, né? Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Ok. Deixa-me... Então é assim, vícios do ato administrativo. Por onde vamos começar? Vamos lá. Os vícios do sujeito. Vamos lá. Vícios relativos ao sujeito. Né? Vícios relativos ao sujeito. Então, pode ser por incompetência, né? Ou por incapacidade. Então, eles podem ser vistos por incompetência ou por incapacidade. Incompetência ou incapacidade. Vício por incompetência, vício por incapacidade. O vício em incompetência, nós vamos ter uma situação, nós poderíamos ter o excesso de poder. Eu falei para os senhores, o excesso, ele é uma espécie de abuso, né? Excesso é uma forma e o outro, abuso, excesso e desvio. No excesso, é um agente atua fora de sua esfera, o agente atua fora da sua esfera de competência. No desvio, ele atua fora, na verdade, ele atua dentro da sua esfera de competência, mas com não perseguindo a finalidade legal do ato. Então, nós vamos ter, por incompetência, excesso de poder. O agente atua fora ou além das suas competências, e nesse caso, o ato será nulo. Se for competência exclusiva ou competência em razão de matéria. Então, excesso de poder. Ato nulo. Se for competência exclusiva ou competência razão matéria. Então, excesso de poder, quando nós tivermos um vício relativamente à competência e for um vício, um agente praticou um ato que deveria ter sido praticado por um outro agente, e esse outro agente ele tinha competência exclusiva para a prática daquele ato. Então, esse ato é nulo, e ele é ato nulo por excesso de poder e incompetência. Ou então, aquele ato, uma outra pessoa tinha competência para praticar em razão da matéria, então quem pratica também, ou pratica com excesso de poder. Então, agora, vamos imaginar o seguinte. O ato será praticado com excesso de poder, ele pode ser anulável se tratar de competência não exclusiva. Então, nesse caso,
esse ato ele pode ser convalidado. Competência não exclusiva. Ótimo, ótimo. Então, tudo bem. Nós, quando temos um ato praticado com excesso de poder, nós temos que perguntar: esse ato praticado com excesso de poder, ele é um ato que atinge ou que viola uma competência exclusiva, ou viola a competência em razão da matéria, ou viola a competência não exclusiva apenas? Nas duas primeiras situações, o ato será nulo. Na outra, o ato será anulável. Ótimo. Excesso de poder. Agora nós vamos ter um outro vício relativo à incompetência que diz respeito à função de fato. Função de fato. Diz respeito à função de fato. É uma pessoa que pratica o ato estando irregularmente investida, né, no cargo, emprego ou função, mas com aparência de legalidade. Reconhece a validade desses atos, pois tem aparência de legalidade. É a teoria da aparência, porque os atos que são praticados são imputáveis à administração. Função de fato. O agente incompetente, ele pratica um ato em que ele está irregularmente investido, mas tem aparência de legalidade. Irregularmente, mas aparenta legalidade. Nessa situação, o ato é válido. Ato válido. Por quê? Porque há que se privilegiar a teoria da aparência e a teoria do órgão. E na hipótese de usurpação. Na hipótese de usurpação de função, é crime em que a pessoa pratica ato sem estar investida em cargo. É inexistente. Então, aqui ela não está investida. Aqui ela está investida irregularmente. Aqui ela não é crime. Não investida. O ato é inexistente. O ato é inexistente. Então, nós temos os vícios relativos ao sujeito, vício de incompetência, vício de incapacidade, pode ser excesso de poder, pode ser função de fato, pode ser usurpação de função. Ok? Vícios vícios relativos aos sujeitos. Excesso de poder, nós já vimos também é uma espécie do abuso, né? O excesso é uma espécie do abuso. E agora, vícios relativos ao sujeito que dizem respeito a... Aqui eu vou colocar 1, aqui eu vou colocar 2. Aqui, a incapacidade. Ele pode estar impedido, impedimento. E aí nós vamos tratar das hipóteses do artigo 9784, artigo 18, a presunção absoluta de incapacidade, a autoridade tem o dever de comunicar. Artigo 18 na 9784. Então vamos ler o artigo 18. Artigo 18. Vamos lá, lei 9784. Tá vendo? Essa lei é muito importante do processo administrativo federal, mas ela traz muitas regras. Artigo 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tenha interesse ou indireto, direto ou indireto, tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente, e afins até o terceiro grau, esteja litigando, tenha interesse direto. Então, incapacidade pode ser as hipóteses de impedimento, a presunção absoluta de incapacidade. E a autoridade tem o dever de comunicar. A omissão do dever de comunicar, o impedimento, constitui falta grave para efeitos disciplinares. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tenha interesse direto ou indireto na matéria, tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente, e afins até o terceiro grau,
esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tem interesse direto, tem interesse, tenha participado ou venha participar como perito, testemunha, representante ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente em afins, esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado. A autoridade ou servidor que incorre em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Então, incapacidade ou impedimento, artigo 18 da 9784. 18 da 9784. Suspeição. Quando nós vamos ter as hipóteses de suspeição? As hipóteses de suspeição, elas estão previstas no artigo 20, por sua vez. Pode ser arguída a suspeição de autoridade ou servidor que tem amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. A suspeição. Aqui é a presunção absoluta, aqui é a presunção relativa. Artigo 20, 9784. A presunção absoluta, a autoridade tem o dever de comunicar, a presunção relativa deve ser arguída pelo interessado. Então, presunção absoluta, ok. E suspeição. Nessas hipóteses aqui, aqui pode ser nulo ou anulável, a depender. Função de fato, ato válido. Né? O ato válido. Válido, ato válido. Eu escrevi ali irregularmente, mas aparenta legalidade. Reconhece-se ato válido. Nossa, que péssimo. Nem eu consegui identificar que isso aqui era ato válido. Ato válido. Usurpação, ato inexistente. Então, teoria do órgão, teoria da aparência. Aqui é crime, ato inexistente, mas aqui pode ser nulo ou anulado. Incapacidade, impedimento, artigo 18. Suspeição, artigo 20, absoluta. Aí, nesse caso, a autoridade tem o dever de comunicar, a suspeição é relativa, deve ser arguída pelo interessado. Nesse caso, o ato é anulável, passível de convalidação. Então, nessa hipótese aqui, nessas hipóteses, o ato anulável e é passível de convalidação. Passível convalidação. O ato anulável passível de convalidação. O ato é anulável, passível de convalidação por autoridade que não esteja em impedimento ou suspeição. Ok, tudo bem. Então, aqui nós já vimos que o vício relativo ao sujeito Agora vamos então para o vício relativo ao próximo elemento. Esse aqui eu vou fazer o seguinte. Vício de finalidade. Está no apagador, hein? Vamos lá. Vamos apagar o quadro e vamos tratar do vício de finalidade. Vício de finalidade. Vício de finalidade. Nós temos aquela hipótese, né? É a espécie de abuso de poder, né?
Nós já sabemos disso. Espécie de abuso. E se é desvio de finalidade, ele pode ser um desvio genérico. Ele pode ser um desvio genérico. Ele pode ser um desvio genérico. Como assim? É aquele ato que não visa ao interesse público. Não visa ao IP. Ou ele pode ser, então, específico. Específico. É aquele ato que não visa ao fim especificado na lei. Não visa ao fim especificado na lei. Tudo bem. Então, nós temos o vício de finalidade. Vício de finalidade. O desvio, o vício de finalidade, ele é insanável. Portanto, o ato é nulo. Ótimo. O ato é nulo. Vício de forma. Vício de forma. Vício de forma. A forma é essencial ou não? Forma essencial ou forma não essencial? Ou forma não essencial. O vício é forma essencial ou forma não essencial. Forma essencial é de observância obrigatória e se não se segue, por exemplo, decreto declara o imóvel como de interesse social. Decreto. Então, observância obrigatório. O vício é insanável. Portanto, nós vamos ter aqui um ato nulo. O ato nulo. O ato nulo. Aqui, nas duas hipóteses, são nulos. Agora, se a forma for não essencial, então, se ela é não essencial, a inobservância é defeito sanável, né? Não obrigatória. Ela é sanável. E, portanto, ele pode ser convalidado, anulável, porque pode ser convalidado. Ótimo. Vício de motivo. Até agora nós podemos convalidar a competência não exclusiva, porque é anulável, a incapacidade por impedimento ou suspeição, nós vimos isso. O ato também vai ser anulável, porque ele pode ser convalidado. E forma não essencial também pode ser convalidado. E o vício de motivo? Vício de motivo. Vamos imaginar o seguinte. Nós podemos ter tanto o motivo inexistente ou falso, motivo inexistente, falso, como nós podemos ter também o motivo ilegítimo. Como se configura o motivo inexistente falso? Aquele que obviamente não existe, não é verdadeiro. Nessa hipótese, o defeito ele é insanável, portanto o ato é nulo. O defeito é insanável e o ato é nulo. Insanável, nulo. Defeito insanável e o ato é nulo. Convalidado. Motivo inexistente, falso. Defeito insanável, portanto o ato é nulo. E se for ilegítimo?
não há incongruência entre a norma e o fato. Incongruência entre fato e norma. Incongruência, fato, norma. Vício também é insanável, o ato será nulo. Defeito insanável. Insanável, nulo. Então, nós vamos ter vício de finalidade, espécie de abuso. O vício de finalidade é uma espécie de abuso, ele pode ser genérico, quando não se visa ao interesse público ou específico, quando o fim não visa ao fim especificado do próprio ato em lei. Nesse caso, o vício ele é insanável, portanto, o ato é nulo. E se for vício de forma, há que se perquirir, é forma essencial? Nesse caso, o vício é insanável, o ato é nulo. E se for forma não essencial, que pode ser convalidado? Então, o vício é sanável e o ato é anulável. E vício de motivo? Bem, motivo pode ser inexistente ou falso. Nessa hipótese, o ato é nulo. Motivo ilegítimo, também, ato nulo. Vício de motivo, vício de finalidade, tudo bem. Agora, o vício de objeto. O vício de objeto. O vício de objeto. O vício de objeto, o objeto deve ser, nós sabemos, lícito, possível, etc. Né? Todas essas hipóteses, o vício é insanável e o ato será nulo. O ato será nulo, né? Mas a doutrina, ela menciona a hipótese excepcional de conversão, né? Conversão. Há possibilidade de conversão do ato. Há possibilidade de conversão do ato. Então é isso. É isso que nós temos aqui. Vamos lá resolver a nossa questão, né? Muito simples os vícios. Ato administrativo é uma matéria muito simples, muito fácil. Os senhores tiram de letra, os senhores são doutores dessa matéria. Vamos lá para a nossa questão 23. O vício do ato administrativo pode atingir qualquer um de seus elementos constitutivos, sendo correto afirmar que... Questão 23. Um ato administrativo privativo de servidor público, como uma multa, é competência exclusiva? Sim. For praticado por particular, o ato administrativo será considerado inexistente. O ato, nesse caso, ele nem é aquela hipótese, né, de função de fato, porque o particular ele não está irregularmente investido. Na verdade, além de ser crime, porque ele não está investido, o ato é inexistente, conforme nós... É um vício relativo ao sujeito, pertinente à incompetência, função, usurpação de função. Letra A, resposta correta. Um servidor determinar a autuação de um processo administrativo sem possuir competência, para tanto estará praticando um ato nulo. Não necessariamente aquele ato, ele é competência exclusiva? Será? Acho que não. Nessa hipótese, ele, na verdade, aquele ato pode ser convalidado. E se for convalidado, aquele ato não é nulo, aquele ato é anulável, simplesmente porque não estamos a tratar de competência exclusiva, né? Competência pode ser convalidada se tratar de competência não exclusiva, né? Então, essa resposta nem sempre é uma assertiva, assim, categórica. Um agente público decidir um recurso administrativo sem, no entanto, apresentar motivação. Está praticando um ato anulável. Olha, motivação integra o quê? Forma, vício da forma. A forma essencial, ele pode ser nulo ou pode ser anulável, motivação. Aí teríamos que perquirir, né?
Um agente público que decide um recurso administrativo, sem, no entanto, apresentar, está praticando um ato anulável, passível de convalidação. Não, nessa hipótese, ele considerou que a motivação era essencial e, portanto, o ato é nulo. A letra C é equivocada porque considerou-se a VUNESP, aí a gente aprende com os exercícios, a VUNESP considera que motivação é forma e é forma essencial, portanto, o ato é nulo, tá bom? B. O ato de suspensão do gozo de férias por um agente público por seu superior sob o pretexto de excesso de trabalho for praticado por conta de desavença, já vi que é finalidade. Ele tem a competência? Tem. Então, mas ele buscou o fim? Não. Então, é desvio de finalidade. Vício de finalidade é genérico específico. Então, o vício é insanável nulo. Não é inexistente. O ato existe, mas ele é nulo. Letra E. Um agente público autorizar uma contratação emergencial sem que esteja presente uma situação de emergência. Já vi que o motivo inexistente falso, né, é vício de motivo. Portanto, o ato é nulo, não é passivo de convalidação. Tá vendo? Muito simples. É muito simples. É um jogo. É um jogo. Eu passei aos senhores as regras do jogo, depois eu apresentei aos senhores o jogo e falei quais são as regras que vamos aplicar nessas hipóteses. Então, são essas as regras. Sempre tenha em mente o seguinte, que motivo, nesse caso, motivação integra forma e forma essencial, portanto, o ato é nulo. Esse é o entendimento da VUNESP. 24, suponha que a concessão de uma determinada permissão de instalação. Então, nós fizemos esse aqui. Nós resolvemos aqui os vícios dos atos. Agora, vamos aqui para permissão de instalação. Nós estamos tratando aqui de espécies de atos administrativos. Espécies de atos administrativos, né? Espécies de atos administrativos. A concessão de uma determinada permissão de instalação de empreendimento em imóvel dependa, conforme determinado em lei, da assinatura da autoridade administrativa em 2 formulários. Não, esse aqui é diferente. Perdão. Distinto e que, em determinado caso específico, em que pese o processo administrativo ter sido adequadamente instruído, a autoridade competente firmou apenas um dos formulários, ordenando a publicação da autorização, apesar do vício, qual era desconhecido no momento da publicação. Identificado o vício após 2 meses, a autoridade administrativa deverá... Pessoal, isso aqui é um vício de forma, mas é forma não essencial. Pode ser convalidado o ato corrigindo o defeito sanável contido no ato anterior, garantindo assim a estabilidade das relações já constituídas. Letra D é a resposta do gabarito. 25. Um servidor público municipal e chefe de um determinado setor emitiu um ofício aos seus subordinados em caráter oficial, contendo normas administrativas para a organização mais eficiente no trabalho. O ato administrativo emitido classifica-se como essa hipótese, quando a pessoa emite um ato para determinando, destinado aos servidores públicos que veiculam determinações relativas ao adequado desempenho de suas funções, ele advém, né, emana do poder hierárquico, portanto, é um ato ordinatório, é de abrangência interna. Isso aqui, então, é um ato ordinatório. Esse aqui é um ato ordinatório. O ato ordinatório são aqueles atos administrativos, né, que se destinam internamente aos servidores públicos, né, e que veiculam determinações relativas ao adequado desempenho das funções daqueles servidores. Emanam do poder hierárquico, somente vinculam servidores subordinados à autoridade que os expediu. São de abrangência interna, não atingem as pessoas externas, né? Nós temos também... Então tá, vamos adiante. Então, atos ordinatórios, tem os senhores. Agora, atos negociais, estamos a tratar de espécies de atos administrativos. Eu acho importante, eu vou fazer um quadro, mas bem breve, a respeito desses atos. Espécies de atos administrativos.
Ele falou atos negociais. Os ordinatórios, os senhores já sabem, são esses atos administrativos destinados aos servidores públicos que veiculam determinações relativas ao adequado desempenho de suas funções, né? Emanam do poder hierárquico, já falamos ontem. Agora, quais seriam os atos negociais? Então, esses atos negociais, nós temos aí 3 principais espécies. São atos, né, que a declaração de vontade do poder público é coincidente com a pretensão do particular. Esses atos negociais, eles não possuem o atributo da imperatividade. Se lembram da imperatividade que o professor José dos Santos... Onde está meu livro? Professor José dos Santos Carvalho Filho. Aqui. José dos Santos Carvalho. Imperatividade. Coercibilidade significa que os atos administrativos são cogentes, obrigando a todos quando se encontrem em seu círculo de incidência, ainda que o objetivo a ser por ele alcançado contraria interesses privados. Ok? Não é isso. Esses aí são os atos em que há uma convergência entre vontade do administrado e a administração. Nós vamos ter uma licença como ato negocial. A licença é um ato administrativo, ele é vinculado e definitivo, pelo qual a administração verifica que o interessado atendeu todas as exigências legais e faculta-lhe o exercício de uma atividade. E o fundamento da licença é o poder de polícia. Então, vamos colocar aqui, vinculado, definitivo, poder de polícia. Poder de polícia. Vinculado, definitivo, poder de polícia, né? É um ato administrativo vinculado definitivo pela qual a administração verifica que o interessado atendeu. Vinculado porque a lei estabelece todos os requisitos para a sua formação, né? A edição do ato passa pela análise de conformidade. E uma vez atendidos os requisitos, ele deve ser praticado. Não há que se falar escolha, né? E a licença é um ato declaratório que reconhece o direito subjetivo do administrado. Reconhece a licença. Ok, ótimo. Definitivo, porque não comporta revogação, mas ele pode ser cassado se descumprirem as condições de manutenção ou anulado por ilegalidade. Ele não pode ser revogado, né? O cassação, descumprimento de condições para manutenção. Cassado, descumpre condições de manutenção. Cassado, porque ele descumpre as condições para a sua manutenção. Ou então ele pode ser anulado, né? Anulado diz respeito à ilegalidade, né? Exatamente. Não pode ser revogado. Vou colocar aqui o R, revogado. Não pode. Então, ele é um ato vinculado. Ele é definitivo. Não pode ser revogado, mas pode ser cassado se descumpre as condições para a manutenção daquele ato. Ele tem fundamento no poder de polícia e ele é declaratório porque reconhece o direito subjetivo, né? E a autorização, por sua vez? A autorização, ela já é diferente. Por quê? É um ato administrativo, ele já é discricionário e precário. Ele é discricionário e ele é precário. Ele é discricionário e ele é precário. Ele é discricionário
e ele é precário, e por meio do qual a administração faculta, né, também o exercício ao particular. Pode ser a realização de certa atividade, predominantemente de interesse do particular, ou uso privativo de bem público. Faculta, né? Então, a administração faculta. Administração. Faculta o quê? Duas coisas. O exercício, a realização de certa atividade ou uso privativo de bem público. O exercício de certa atividade. Exercício de atividade ou uso bem público. Ok. Uso de bem público. O que mais? O interesse é predominantemente do particular. Esse é predominantemente do particular. É um ato discricionário, porque há um juízo de conformidade e mérito, né? E ele não é um ato declaratório, ele é um ato constitutivo. Ele é um ato constitutivo. Ele não é um ato declaratório. Não há direito subjetivo à sua obtenção. Isso é importante. Não há direito subjetivo à sua obtenção. Ok, não há direito subjetivo à sua obtenção. Mera expectativa de direitos. Agora, ele é precário, porque ele pode ser revogado a qualquer tempo. Revogado a qualquer tempo. Agora, vamos imaginar o seguinte, que a autorização ela tenha sido dada para um determinado período. E se houver a revogação dessa autorização antes desse período? O nome que nós damos a essa situação é autorização qualificada. Então, a revogação extemporânea da autorização qualificada gera indenização. Tudo bem? E, por fim, quais seriam essas hipóteses, né? Ato de polícia administrativa, aqueles atos em que a administração faculta ao particular o desempenho de atividade privada que necessita de consentimento, uso de bem público e de serviço público, delega a exploração de serviço público a título precário, né? Então, autorização, quais seriam essas hipóteses? Ato de polícia administrativa, a administração faculta ao particular o desempenho de atividade privada que necessita de consentimento público da administração, uso de bem público e serviço público. São as hipóteses. Ato de polícia, hipóteses. Polícia. Polícia administrativa, são aquelas hipóteses, ato de polícia administrativa, ato, polícia administrativa, ato de polícia administrativa, a administração faculta ao particular o desempenho de atividade privada que necessita de consentimento público. Atividade privada que necessita de consentimento. Atividade privada que necessita consentimento. Esse aqui é o inciso 1. Inciso 2. De uso de bem público. Uso de bem público. Uso de bem público. A administração faculta ao particular o uso privativo de um bem público, tudo bem? E ainda de serviço público, autorização de serviço público, autorização, exploração do serviço. Autorização de serviço público, autorização para exploração, serviço
público. Autorização de uso de bem público. Autorização de uso de bem público. Ato de polícia administrativa. Ato de polícia administrativa também é autorização. A administração faculta ao particular o desempenho de atividade privada que necessita de consentimento público. E a permissão? Nós vamos ter duas situações para a permissão. Permissão. Nós temos duas situações. Permissão de uso de bem público, de uso de bem. De uso de bem, essa é a primeira hipótese, e permissão de serviços públicos. Permissão de uso de bem. De uso de bem, ou a permissão de serviços públicos, né? Então, nesse caso, elas também são atos administrativos, discricionários, precários, né? Permissão. Discricionário, precário, discricionário, precário. A permissão de uso, ela é um ato administrativo, discricionário, precário, pode ser gratuito ou oneroso, pela qual a administração faculta ao particular a utilização privativa de bem público. Então, ato discricionário e precário. E o interesse é predominantemente do permissionário. Já a permissão de serviços públicos, ela a permissão de serviços públicos, ela é diferente, ela não é ato, ela é um contrato. Só coloquei aqui para que os senhores tivessem em mente que são diferentes, tá bom? Então é isso que nós temos. Então a permissão, ela também é de uso de bem, mas a permissão de serviços públicos, não, ela é contrato. Então a permissão, ela é discricionária, precário, pode ser gratuito ou oneroso. Então vamos tirar nossa foto aqui. Vamos agora refazer, vamos continuar com os nossos exercícios, né? Vamos adiante. Os atos negociais é aqueles atos que não têm imperatividade, não possuem imperatividade. Eu acho que vou marcar aqui. Não possuem, não são cogentes, né? Não possuem imperatividade. Então, eu tenho que excluir. A licença. Então, nós sabemos que a licença ela é um ato administrativo, ela é vinculada, ela é um ato vinculado e definitivo, no qual a administração, então, verificando que o interessado atendeu todas as exigências legais, faculta-lhe o exercício de uma determinada atividade. Tudo bem. Qual o fundamento da licença, desse ato de licença? É o poder de polícia. E por que é um ato vinculado? Porque a lei estabelece todos os requisitos para a sua formação e a edição do ato passa simplesmente por uma análise de conformidade, não passa por uma análise de mérito. E uma vez que são atendidos os requisitos legais, o ato deve ser editado e não há escolha, não há que se falar em mérito. E ele é um ato declaratório porque simplesmente reconhece um direito subjetivo do particular.
Já por sua vez, e definitivo. Por que ele é definitivo? Porque ele não comporta revogação. E como ele pode sair? Como ele pode ser retirado? Bem, mediante a cassação do ato, descumprimento das condições de manutenção do ato ou anulação do ato, né? No caso, na hipótese de ilegalidade. Então, ótimo, licença já sabemos. Agora, eu só vou falar o seguinte. Vou trazer para vocês uma informação. E o porte de arma? O professor, nós temos aqui o seguinte, nós temos até um texto aqui na renovação do registro de armas que nós temos que... Vamos lá. A pessoa escreve, mas ela não conclui nada. Vamos lá, vamos fazer de outra forma. Não é aqui que eu vou... Foi a prova de provimento. O ato administrativo que, para apreciar o requerimento de particular para porte de arma, é uma autorização que, ao apreciar o porte de arma, ele é uma autorização. Essa questão foi da Consulplan em 2017. O ato administrativo que, ao apreciar requerimento de particular para porte de armas, o defere é uma autorização. É uma autorização. Os atos negociais podem ser licença, autorização ou permissão. Autorização é discricionário, precário, administração. Não é, então, porte de armas. O alvará para funcionamento do estabelecimento é licença. A licença é ato vinculado e definitivo. A permissão, ela, por sua vez, é ato administrativo unilateral e precário. Pode ser o uso de bem, porque a execução de serviço público é contrato. Não, está errado ali o que ele está falando. A licença, ela reconhece direito subjetivo. Vamos lá para a autorização. A gente tem que tomar cuidado, é melhor seguirmos aqui o nosso material mesmo. Então, porte de armas, autorização. Autorização, porte de armas. Eu tinha marcado aqui, inclusive. É um ato administrativo, discricionário e precário, por meio do qual a administração faculta ao particular a realização de certa atividade, o exercício de certa atividade, o exercício de atividade, o uso privativo de bem público. Aqui não é exercício, aqui é realização de atividade. Realização de atividade. Realização de atividade. Realização de atividade. Discricionário. Por que eu digo discricionário? Porque há tanto juízo de conformidade com requisitos legais, como mérito, juízo de conveniência e oportunidade. É um ato constitutivo, não há direito subjetivo à sua obtenção, mera expectativa de direito. E ele é precário, porque ele pode ser revogado a qualquer tempo. E aí nós temos aquela hipótese, né, de revogação extemporânea, de autorização qualificada, gera direito à indenização. Então nós temos ato de polícia administrativa, a administração faculta ao particular o desempenho de atividade privada, que necessita de consentimento público, de uso de bem público, a administração faculta ao particular o uso privativo de um bem público, de serviço público. E a permissão de uso de bem público ou a permissão de serviços públicos. O de uso é um ato, e aí ele é ato discricionário e precário no interesse do permissionário, né? Concorrente, do permitente, do permissionário e do público. O interesse concorre, todos concorrem. Não é autorização que o interesse é da pessoa que é autorizada. Então, deixa eu ver aqui, porque eu fiz um ajuste ali. Então, aqui eu vou apagar esse, excluir. Já estamos terminando, calma. Aqui, atos é um pouquinho
longo mesmo a temática, mas já estamos encerrando. Então, já vimos aqui os atos coordenatórios, os atos negociais. Pronto. 28. Não, 27. Não, 25, né? Nós fizemos aqui, foi a questão 25. Um servidor público municipal e chefe de um determinado setor emitiu ato ordinatório. Já vimos. 26. Quanto à revogação do ato administrativo, é correto afirmar: ocorre diante de razões de legalidade, falso, porque isso é anulação. Encerra a extinção de um ato válido por razões de conveniência e oportunidade. 26, letra B, correto. Seus efeitos são retroativos? Não, ex nunc, mas lembrar dos direitos de terceiros. Pode envolver atos administrativos? Não, os consumados não, os preclusos, etc. 27. A administração pública, ao constatar que um de seus atos foi praticado com desvio de finalidade, deverá declarar nulo de ofício. Nós já vimos isso, 27, letra D, fácil a questão. Ao negar pedido de um cidadão para ter acesso aos dados estatísticos sobre os crimes violentos cometidos no âmbito estadual, no último ano, a autoridade administrativa não indicou qualquer fato ou fundamento jurídico para embasar sua decisão, embora a lei exigisse que essa indicação fosse expressa. Então, ele não teve motivação, não. Fato ou fundamento jurídico. Ele não embasou fato ou fundamento jurídico. Se ele não informou quais as razões de fato, ele é o motivo, ele incorreu no vício de motivo. Apesar da ausência de indicação, os fatos e fundamentos jurídicos para a denominação existiam e eram válidos. É correto afirmar que, na verdade, que o ato administrativo em questão possui vício de forma, porque aqui, na verdade, é motivação. Ó. Ao negar pedido de um cidadão para ter acesso aos dados estatísticos sobre os crimes violentos cometidos no trânsito estadual, a autoridade administrativa não indicou qualquer fato ou fundamento jurídico para embasar sua decisão. Quando você indica fato ou fundamento jurídico para embasar, o que estamos a tratar? Estamos a tratar de motivação. Motivação integra a forma, portanto, vício aqui é um vício de forma. Vício de forma é o ato é nulo, nesse caso, né? Ato nulo. Os atos discricionários. Os atos discricionários são aqueles atos em que se tem a análise do mérito. Eles são praticados em decorrência do poder discricionário, aquele poder em que pode-se eleger a melhor situação dentre as situações legais possíveis. São equiparados aos atos políticos? Isso é falso. Sujeitos à apreciação judicial, que será plena? Não, não. Os atos discricionários, eles não... O motivo e o objeto, só competência e forma que seriam analisados, né? Deixa-me ver aqui. O Poder Judiciário, competência, finalidade e forma. Ele pode analisar, ele fazer relativamente aos atos discricionários o controle de legalidade, competência, finalidade e forma. E controle de legitimidade referente ao motivo e ao objeto, se está em conformidade com os princípios, em especial razoabilidade e proporcionalidade. Então, o Poder Judiciário ele pode controlar legalidade de competência, finalidade e forma e legitimidade, motivo e objeto, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Já a administração pública pode fazer um controle amplo. Porque o ato discricionário, nós temos alguns elementos vinculados. Né? Quais são os elementos vinculados? A competência, a finalidade e a forma. E os discricionários, o motivo e o objeto. E o controle. Pelo Poder Judiciário, ele faz o controle de legalidade dos elementos vinculados, mas ele faz o controle de legitimidade dos atos discricionários. E agora, o ato vinculado, a vinculação ocorre nos atos em que a lei estabelece um único comportamento. Né? Não existe apreciação subjetiva, não há margem de liberdade. A lei define todos os elementos. A consequência é direito subjetivo do administrado. Então, é isso que nós temos aqui nos atos discricionários. Sujeitam-se à apreciação judicial desde que não se invadam os aspectos dos casos reservados à apreciação subjetiva da administração pública. Perfeito, porque os atos discricionários eles podem ser controlados no controle de legalidade pelo Poder Judiciário dos elementos competência, finalidade e forma. Um dos requisitos do ato administrativo é a competência pela qual é vedado com o agente público transferir aos outros falso. Isso não tem relação com competência. A competência pela qual não. A competência ele disse outra coisa. Isso aqui é verdade. A competência ela é improrrogável, ela é inderrogável, ela é intransferível, ela é modificável. Mas a competência pela qual um agente não é isso. O objeto, elemento pela qual todo ato deve estar dirigido? Não, isso é finalidade.
A finalidade que se expressa no conteúdo? Não, esse é o objeto. A forma, vigorando no âmbito administrativo? Não, falso. Vinculação das formas. O motivo, que consiste na situação de fato de direito que gera a vontade do agente público quando este pratica o ato administrativo. Gera a vontade. O problema dessa questão foi muito discutida. Essa questão é a questão 31. Vamos lá. E o gabarito dessa questão, de fato, controverso, mas gera vontade. Eu acho que a competência... Eu acho que eu ficaria com a 31A, mas eu acho que a resposta... Vamos ver aqui. 31A. A resposta foi essa questão muito controversa. Mas saibam, senhores, que ele colocou isso, a competência pela qual é vedado. Não tem uma relação entre o que ele está falando. A letra A, eu vou ser sincero para os senhores, essa questão é muito controversa. É verdade que um agente público transfira a outro funções que originariamente lhe são atribuídas? Não, é possível mediante delegação ou avocação. 31A, encontra óbice nesse instituto. Agora, por fim, o 32. Se um determinado, vamos fazer até a 35. Até o final, vamos lá. 32. Se um determinado agente público se vale de uma competência que lhe é legalmente atribuída para praticar um ato válido, mas que possui único e exclusivo objetivo de prejudicar o desafeto, desvio de finalidade que impõe aos agentes da administração o dever de manejar suas competências, obedecendo rigorosamente a finalidade de cada qual. Ok? Finalidade. 33. A imperatividade é um atributo dos atos administrativos que impõe a coercibilidade para seu cumprimento e execução. Dispensam se esses atributos dos atos administrativos. A 32 é a letra A. A 33 também é A. Atos enunciativos. O que é um ato enunciativo? O exemplo de ato enunciativo são aqueles atos que a administração certifica, atesta um fato ou emite opinião. Eles podem ser um ato declaratório, que o agente declara uma situação jurídica, ou opinativo. O agente exprime juízo de opinião ou valor. São atos administrativos em sentido formal apenas, pois não contém manifestação de vontade da administração. Esse aí por exemplo, é o parecer. O ato enunciativo não é. O parecer é o ato pela qual os órgãos consultivos da administração emitem opinião sobre assuntos técnicos ou jurídicos. Ele é facultativo. Tem caráter opinativo, ele pode ser, né, o facultativo, ele pode ser obrigatório ou ele pode ser vinculante. Enunciativo, letra A. 34. Argos, ele é o nome do meu cachorro. Argos da Silva. Vamos lá. Argos da Silva obtém da Prefeitura de Altinópolis, em 1º de setembro de 2017, permissão de uso a título precário e por tempo determinado para os dias 15 a 17 de janeiro de 2018, durante a realização da 45ª Festa dos Santos Reis, de espaço delimitado, situado na Praça Central, para exposição e venda de famosas goiabas vermelhas produzidas em sua fazenda, situada no município. A permissão foi assinada pelo prefeito nos termos do decreto municipal que dispôs sobre os critérios para a utilização do espaço durante o evento, está aguardando publicação. Esse ato é perfeito, é válido, mas ele é ineficaz. O ato administrativo ele é ineficaz, mas ele está aguardando a publicação. Se ele essa questão é uma questão também tormentosa. É uma questão tormentosa, mas a resposta foi essa mesmo. Perfeita, válido, mas ineficaz. Perfeito, válido e ineficaz, porque a gente poderia pensar que ele não foi publicado, não esgotou todas as suas etapas, ele seria imperfeito, válido e ineficaz. Mas não.
Ato administrativo perfeito é aquele... Ah, tá. Eu acho que o que se entendeu aqui é que a publicação é requisito de eficácia, não de perfeição. Ele é perfeito porque diz respeito à existência, não tem relação com a aptidão para produzir efeitos, né? Mas aí você poderia pensar, mas a publicação ela é requisito de eficácia ou de perfeição? Aí, elemento, ela completaria o ato? Não, o ato já é completo antes da publicação. Então, esse é o entendimento da VUNESP, tá bom? O ato, ele que não é publicado, ele já é perfeito, ele só não é eficaz. Mas eu discordo desse entendimento. 35, porque eu acho que se não for publicado, ele não está perfeito ainda. 35, assinar a alternativa que contempla um tipo de ato administrativo dotado do atributo de imperatividade. Autorização, ato negocial. Licença, negocial. Permissão, negocial. Sentença judicial, não é ato administrativo. Decreto de desapropriação, letra E. Verdade. Impor a terceiros, independentemente de vontade. 36. Segundo o disposto na Constituição Federal, se um ato administrativo aplicar indevidamente determinada súmula vinculante do STF, isso é muito importante, muito importante. A resposta é a letra C, artigo 103-A, Constituição da República, parágrafo 3º. Poderá ser anulado por meio de reclamação ao STF. É isso que os senhores devem saber. Poderá ser anulado por meio de reclamação ao STF. 37. Quando o ato administrativo cumpre todos os trâmites previstos em lei para a Constituição, completando seu ciclo de formação, diz que ele é perfeito. A VUNESP acha que a publicação ela não diz respeito. O ato já é perfeito antes da publicação. Que a publicação ela é requisito para pressuposto para eficácia. Então, o ato já é perfeito antes da publicação. Discorda esse entendimento. A retirada de um ato administrativo pela administração pública em decorrência do destinatário ter descumprido, o nome disso é cassação. Já viu? Condições que deveriam permanecer atendidas a fim de poder continuar? Cassação. 38, letra C. E 39, um exemplo de ato negocial é uma autorização a circular. A circular, ela é um ato ordinatório. O regulamento é um ato normativo. O parecer é um ato enunciativo e uma certidão também é um ato enunciativo. 40. Assinar a alternativa correta a respeito da convalidação dos atos administrativos por parte da administração. A impugnação do interessado não constitui impedimento da convalidação do ato, falso. Os vícios quanto à competência de ato impedem, não, se for competência exclusiva, pode ser convalidado. A prescrição torna prescindível a convalidação, torna prescindível a convalidação do ato. C. Prescindível, torna prescindível. Você lembra desse verbo prescindível que eu disse para vocês que ele tem um sentido negativo? Dispensável, prescindível. Não precisa de. A prescrição torna não necessário a convalidação do ato. Torna desnecessário, né? Exato, é a letra C, a resposta. Atos viciados em sua forma não são passíveis de falso, pode ser que sejam. Se o ato apenas é dever anulável, convalidá-lo, independentemente dos efeitos, não. É dever, não, ela deve considerar os efeitos, né? Então, ficamos aqui por hoje, terminamos agora a nossa temática dos atos administrativos e continuamos aqui na nossa próxima aula com responsabilidade e controle. Não, responsabilidade civil do Estado, responsabilidade e controle. Então, muito obrigado e nos vemos aqui agora já na nossa próxima aula. Essa questão 40 é uma questão 2017. A prescrição torna convalidação do ato. Deixe-me só, antes de eu encerrar aqui, eu dizer que o ato anulável ele pode ser revogado. O ato anulável ele pode ser revogado. Mas quais são os requisitos da convalidação? Ele não lese o interesse público, não cause prejuízo a terceiros, ele é ato com defeito sanável e não tiver havido impugnação judicial ou administrativa. Tudo bem?
São os requisitos para a convalidação. Então, vamos encerrar nossa aula e já nos vemos daqui a pouco na nossa próxima aula de responsabilidade. Muito obrigado.